Temos dúvidas também, muitas ausências, desfalques importantes, mas enfim, São Paulo que vai a campo hoje com essa expectativa, né? O São Paulo que está sem aí, então, André Silva, que está suspenso pelo terceiro amarelo, também na ausência do Alisson, né? Segundo jogo dele fora, e fora as ausências por lesão, né? Luiz Gustavo, Calera, Igor Vinícius, Lucas, Ferreirinha, Marcos Antônio, Juan, Oscar. Então são várias opções aí que ficam de fora. A dúvida fica mesmo para esse meio de campo, né? Quem vai jogar neste meio da equipe do São Paulo? Talvez Maia e Bobadilha. Enfim, será que vão preservar o Bobadilha depois de tudo que aconteceu? Coisas que a gente vai ter que tentar descobrir aqui nesse nosso pré-jogo e tentar destrinchar desse São Paulo. 2 rodadas até a pausa. O São Paulo tem esses 2 compromissos aí importantes também, Senna, até a pausa do calendário para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, e aí vai ser algo importante também neste momento, Senna. Boa, eu já vejo o estádio, mas antes eu quero falar com outra coisa que eu vejo na minha tela, porque este homem é um mito. E ele está aqui de novo conosco. E eu sei que eu estou em débito com você, Matheus Conceição. Eu preciso ir para Salvador, mas tem um jogo contra o Vitória que eu irei. Mas muito boa tarde, muito bem-vindo. Quanto tempo que a gente não faz uma live juntos aqui, hein, Matheus? Boa tarde. Muito boa tarde a todos aí do Arquibancada Tricolor. Boa tarde, Ricardo Senna. Você está me ouvindo? Tô ouvindo, pode seguir. Maravilhoso. Então eu gostaria de deixar todo o meu hate para você. Mais uma vez que você enrola a gente, não vem aqui para Salvador. Você vem para aqui no jogo do Vitória, mas você não vai conhecer a Arena Fonte Nova, ao menos em dia de jogo, por agora, né? Vai pro Barradão, mas tudo bem. Vou te perdoar um pouco, porque vai ser ainda nesse Campeonato Brasileiro que você vem. Espero que você venha. Só gostaria de te corrigir um pouco, porque você falou que você está aí atrás com suas camisas de mandinga. Você não pode ter mandinga contra a terra da mandinga. Aqui vai ser difícil, essa competição vai ser um pouco complicada, mas hoje eu tenho certeza, vocês já anteciparam aí, eu sou pé quente, entendeu? Então hoje, com certeza, meu resultado, você que perguntou, foi 2-0 São Paulo, vou cravar. Inclusive, se Bobadilha jogar, é gol dele. Olha, eu sei que é difícil competir com a terra da mandinga, mas se pelo menos a gente empatar nas superstições, tá valendo. Então eu trouxe aqui o que eu podia aqui para dar sorte pra gente hoje, que ele tá precisando muito dessa vitória, mas eu conto com você para fazer um tour aí em Salvador quando eu for aí, porque eu quero conhecer a Fonte Nova também, porque é outro estádio que tá na minha lista de pendências, viu? Agora quero ver se você é pé quente. Qual que foi o seu palpite para hoje aí? 2-0 São Paulo, e se Bobadilha jogar, tem gol dele, para se redimir aí do meio da semana. Muito bom. Então teremos. Vou confiar. O palpite do Matheus tá um pouquinho mais tímido hoje, mas tá pelo menos favorável pro São Paulo. Então é isso aí. Mas ó, a gente vai ter muito assunto aí, porque como vocês sabem, né? Teve toda uma semana aí que a gente falou, não, vai ser tranquila, vai ser um pouco mais sossegada. Sempre tem alguma coisa pra gente falar, sempre tem alguma treta, algum desdobramento, né? E aí, como o Matheus até antecipou um pouquinho, a gente teve aí o Bobadilha, né, liberado para ir pro jogo, porque houve digamos assim, um acordo para que o Bobadilha pudesse prestar o depoimento depois desse jogo contra o Bahia e depois da data FIFA, porque ele também foi convocado pela seleção paraguaia para ele poder fazer tudo isso, né? A gente não vai entrar aqui na discussão de que muitas pessoas falam, mas aí é justificável, não é? A gente já deu o nosso posicionamento. Mas, Gabriel, hoje era importante o Bobadilha ir pro jogo, né? Porque a gente tá com desfalques, o Alisson não joga, a gente tem o Marcos Antônio lesionado, o Luan foi integrado à equipe, mas não joga há muito tempo, não seria uma peça para hoje. E o Negruti, eu acho que até hoje não despertou ainda a confiança, talvez, do treinador para ganhar uma chance, né, Gabriel? Exato, Senna. Hoje é um jogo que tem vários fatores, né? O São Paulo com muitas ausências ainda, então isso é sentido no grupo também, principalmente, né? Então, com ausências importantes, e hoje perde Alisson e perde também André Silva, que vinham sendo importantes para essa equipe. Ao mesmo tempo, eu acho que essa saída forçada do Alisson é um ponto bom para ele poder descansar finalmente, né? Que o Alisson não vinha conseguindo ter um tempo mais livre, né? Ele estava em muitos jogos em sequência, e isso a gente sabe que acaba interferindo bastante aí no campeonato como um todo. Agora, para falar um pouquinho do meio de campo para hoje,
Pablo Maia, eu acho que é um fato que sai jogando. O Bobadilla é um meia que teve essa polêmica aí no meio de semana, e aí fica aquela leitura, né? Vão preservar ele pelo momento? Talvez, caso o Zubeldia tivesse mais opções hoje, tivesse um outro volante, tivesse ele e o Marcos Antônio, não jogaria o Bobadilla. Mas pela situação, né, de ausências, ou joga ele, né? Não tem muito essa escolha. Então, hoje o São Paulo deve jogar com Damian Bobadilla no meio de campo como titular e deve ter a dupla Luca e Cedric Soares aí, então, viajaram para Salvador, estão de volta e devem sair jogando até. Tinha uma expectativa do Luca sair como titular. Quem sai como titular, que é 100% de certeza, é o Rian Francisco. E aí sim, é um jovem que a gente tem muita expectativa em ver com mais tempo de jogo, né, Senna? Ah, isso é. Isso a gente já tá um bom tempo aí esperando para ver. Hoje, segundo a última coletiva, né, vamos colocar que é do Zubeldia, mas foi do Cubeiras, né? Mas é do Zubeldia. Então, ele joga. Hoje a gente vai ter a oportunidade de ver o Rian. E que sorte, hein, Matheus? Você já vai pro jogo e já vê o Rian, né, titular aí. E tomara que dê sorte pra gente ver gols dele aí. A gente tem aí uma equipe que tem várias peças da base que oscilam, faz parte, né? A gente fala isso todo dia, mas é uma expectativa grande, né, Matheus, de ver aí Lucas Ferreira, Rian, de repente Matheus Alves aí. A gente tá falando de 3 garotos campeões da Copinha já no time principal do São Paulo, né? Com certeza, Senna. Inclusive, eu sou muito suspeito para falar sobre Rian Francisco, porque eu sou um Rianzete. Desde que ele deu aquelas 2 cavadinhas contra o Criciúma, eu realmente virei fã. Sei que a gente tem que ter paciência com as crias de Cotia, mas eu gostaria de ter mais, como o Gabriel falou aqui, mais minutagem do garoto Rian. Gostei muito das participações de Luca, até o momento que ele torceu o pé, até naquele jogo, até o esforço dele de jogar com o pé torcido até o final me agradou bastante. E Alves e Ferreira, que já estão praticamente consolidados ali no time titular. Eu gosto bastante também, então essa quadra de meninos de Cotia realmente cria expectativas na gente e espero que eles hoje tenham um bom desempenho em campo. Isso é. A gente sabe que, assim, futebol é passional, o torcedor é emotivo, putz, faz parte, né? O Rian, quando perde o gol lá contra o Náutico, né? Acho que foi contra o Tajeres, que ele perde um gol na cara do gol. Teve gente naquela outra rede social que é tóxica, já falando, não, pô, o cara não pode errar, que isso, olha aí, por isso que não é titular e tal. Mas não é por aí, a gente tem que ter paciência. E hoje também, caso ele não jogue tão bem, a gente tem que ter paciência, não é assim, a coisa leva um tempo, né? Mas, Gabriel, é importante a gente ver essas peças aí voltando a ter oportunidades. Eu costumo falar uma coisa aqui nas últimas lives, Gabriel. O André, ele dependendo do jogo, ele tem dificuldades, porque ele não é aquele pivôzão, o cara que briga com o zagueiro igual o Caleri, né? O cara trombador e tudo, então às vezes ele sofre, ele nem pega na bola nesse tipo de jogo. Mas ele tem uma fase boa, onde ele tem feito os gols que o São Paulo precisa. Isso é inegável. Só que eu acho que o Rian, ele tem uma técnica mais apurada que o André. Do pouco que a gente já viu, eu acho que ele tem isso. Eu acho que quando o Rian ganhar mais corpo, ganhar mais experiência e tempo, eu acho que ele não sai mais do time. Eu tenho essa impressão, Gabriel. Não sei se você concorda com isso. O Rian, ele tem um, assim, refino técnico muito interessante, né? Então é um jogador que tem muito recurso, isso a gente sabe que faz muita diferença no futebol atual, principalmente, e é um jovem que me parece bastante centrado, Senna. Então o Rian, ele não é um cara que liga muito pro 8 nem pro 80, né? Então ele não é o cara que fica tão vidrado nas críticas, mas também não é o cara que pega a pilha com os elogios que são exagerados algumas vezes, né? Então, eu acho que é um mental muito forte desse jovem, que a gente sabe que precisa ter. Ele está bastante blindado, com um entorno familiar também muito bom, muito forte. A gente sabe que isso faz diferença também para esses jovens. E eu torço para que o Rian tenha sucesso, Senna. Acho que é um jogador que tem muito talento e, principalmente, é um cara muito identificado desde a base, né, com o São Paulo, e que certamente carrega esse DNA para a equipe profissional. E essa enfim, temporada, né? A gente estava até comentando aqui, isso ontem no nosso Sextou Tricolor, mas vale esse comentário aqui novamente. Essa temporada casou, né? Porque o São Paulo
esse ano tem um elenco com poucas peças, né? Então não é mais aquele elenco extenso, que eu não sou necessariamente contra você não ter aquele elenco de 30, 35 jogadores para a temporada. Às vezes você acaba tendo muita gente na folha que é mal utilizada, mas ao mesmo tempo deu um azar, entre aspas, o São Paulo de ter muitas ausências, ter também posições críticas, né? Então, teve muito essa lacuna no elenco a ser preenchida. E casa com uma safra muito bem trabalhada pelo Sub-20, pelo Alan Barcelos, por todos ali da formação de jovens do São Paulo, que oferta muitas possibilidades para o time profissional do São Paulo. A gente vê Lucas Ferreira, Matheus Alves e Rian, que é o trio da Copinha, que todo mundo já conhecia, todo mundo já falava, já era mais badalado. Aí surge o Luca, de repente, né? O Luca também, que jogou como titular naquela final da Copinha, mas era uma safra abaixo, surge, faz gol, vira uma opção. Henrique Carmo também, que já estava no profissional, vira uma opção para essa equipe. Tem Igão, tem Negruti, dois que estão no profissional, ainda não jogaram, mas servem pelo menos como opção no banco de reservas e certamente terão seu espaço nos próximos jogos. E aí a gente tem essas variações, possibilidades aí para a temporada que geram muita expectativa. E o Rian talvez é o jovem mais midiático desses que a gente menciona, né? Pela expectativa que ele tirou na Copinha, foi o craque da competição, pela frieza que ele demonstrou e principalmente pelas suas apresentações, que são poucas, é verdade, na equipe profissional, né? O Rian, ele causou muito impacto já quando ele jogou, então a gente viu o jogo da Portuguesa, né, que ele faz o gol da vitória, jogando ali 10, 15 minutos, entra depois contra o Ceará também, faz gol, posicionamento muito bom na grande área, vai ter momentos de oscilação? Vai, e aí talvez entre aquilo que a gente falava, né, que é o que o próprio Zubeldia fala, ele tem esse mérito, né, nessa leitura. Ele mesmo fala, o Rian, o Alves e o Lucas Ferreira, eles fazem um jogo bom, hoje eles são fenômenos, mas quando eles fazem 2, 3 jogos ruins, a torcida esquece que eles são sub-20. Isso tá rolando para muita gente, e aí eu falo muita gente porque, infelizmente, o Twitter dá voz para todo mundo, né? Para os lúcidos e para os não lúcidos. Mas para muita gente é o processo do Lucas Ferreira, né? Tem muita gente já falando, o Lucas Ferreira também só cisca, não tem objetividade. E, cara, ele vai oscilar. Isso é algo natural. Cabe ao torcedor ter esse entendimento mais tranquilo da situação, de que essa oscilação vai de fato acontecer, mas que eles vão ser muito importantes para a sequência da temporada. E hoje tem gol do Rian Francisco. Também acho. Sabe, ele é aquele moleque iluminado, né? Aquele moleque, ele entra às vezes em alguns jogos aí, parece que não vai dar em nada lá, o cara salva um jogo, ou pelo menos salva o ânimo do torcedor São Paulino, que anda um pouco para baixo aí com algumas performances do time, né? E hoje a gente tem algumas preocupações aí, né? Porque tem os desfalques e tem os pendurados, né? O São Paulo tem de desfalques, aí eu vou listar todos, né? Porque tem os que a gente já sabe já de muito tempo, como Luiz Gustavo, Caleri e tudo. Mas ó, a lista completa: Luiz Gustavo, Caleri, Igor Vinícius, Lucas Moura, Ferreirinha, Marcos Antônio, Juan Tressoldi, Oscar, Alisson e André Silva. É muita gente de fora. Muita gente de fora. E os pendurados para hoje, Matheus, tem o Rafael, Ferrarese, Bobadilha, Pablo Maia, Rodriguinho e o Lucas Ferreira. Então, assim, a gente tá vivendo... Sabe aquela situação da água batendo aqui, assim, o tempo inteiro? A gente não tem um respiro, toda hora tem alguma preocupação e tal, cobertor curto. A gente tem um grande debate aqui, né, Matheus, em toda a galera que fala no Arquibancada Tricolor e os nossos torcedores, espectadores também, que é aquele dilema entre, o Zubeldia, ele não tá fazendo um trabalho tão bom para alguns, porque o time parece mal treinado, o time parece que não vai para cima, não performa bem, e por uma outra parte tem também essa questão que como é que ele vai fazer um time performar com tanta gente de fora e tantos desfalques. Como é que você tá vendo isso tudo, Matheus? Porque tem um pouco das duas coisas, mas o que você acha que tá pesando mais aí pro São Paulo? Eu acho, Senna, que principalmente a questão da desconexão com o torcedor que está ocorrendo no Morumbi é o principal fator de desgaste de Zubeldia. Porque o São Paulo tem por característica jogar bem e jogar para frente no Morumbi, e nos últimos jogos não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo o São Paulo apático, que não propõe o jogo, e isso contribui sobremaneira para que o nosso treinador tenha um desgaste natural com a torcida. Tanto é que
nos últimos jogos, ou no intervalo ou ao final do jogo, a gente ouviu vaias no Morumbi, o que não é muito comum de acontecer, mas eu acredito que também pelos resultados bons que a gente vem conquistando nas Copas, e aí vem aquela questão de, mas os adversários não são bons, São Paulo está pegando qualquer time. Não é assim, na Copa Libertadores não existe jogo fácil, a gente vê pelo grupo do Flamengo, que o Flamengo passou na Bacia das Almas, quase tomou um gol no último minuto, inclusive, e era um grupo consideravelmente igual ao que a gente está disputando. Libertadores é um torneio complicado, que Zubeldia tem experiência, querendo ou não, o título da Sul-Americana o credencia como um cara que já conquistou algo internacionalmente, que pode contribuir, mas assim, eu acredito que o respaldo de Zubeldia vai até a Copa. Em algum momento que ele der um mole, em algum momento que o São Paulo for eliminado de uma das Copas, aí sim que a gente vai ver esse respaldo caindo no Morumbi.